Convido os irmãos a que abram suas Bíblias comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Seguindo em frente com as exposições neste Evangelho, Marcos, capítulo 6, verso de número 45 até o verso de número 56. Marcos, capítulo 6, versos 45 a 56. Assim nos diz, meus irmãos, a palavra do nosso Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E quantos o tocavam, saíam curados. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Vamos mais uma vez ao nosso Senhor em oração. Nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, que a Tua palavra é aberta, eu quero Te pedir, Pai, que o Senhor me use na explicação, bem como na aplicação desta Tua palavra ao Teu povo. Que esta porção da Tua Escritura, Senhor, possa ser exposta com fidelidade e que possamos, Pai, ser edificados na Tua palavra. Ó Senhor, me usa como um instrumento Teu na proclamação, o chamado, Senhor, por Ti para isto. Capacita-me sempre, dá-me da Tua graça, dá-me ousadia, Senhor, clareza de pensamento, clareza na exposição, e que, Senhor, eu tenha em vista sempre na proclamação da Tua palavra a glória do Teu nome, a edificação do Teu povo e a salvação do perdido. Ó Deus, fala aos nossos corações, é o que eu Te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu bendito Filho. Amém. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para esta porção que nós acabamos de ler, nós mais uma vez nos deparamos com mais uma passagem que é com certeza muito conhecida de todos nós. Todos conhecem. A passagem que fala sobre o Cristo que andou por cima do mar. Coisa que homem algum já contemplou neste mundo. Coisa que homem algum já conseguiu fazer neste mundo, ainda que muitos tentem. Tem alguns vídeos por aí, de algumas pessoas que correm da terra e correm por cima da água assim um tempinho e... É interessante. Eles conseguem caminhar como que correr por alguns metros por cima da água assim, mas logo eles caem dentro da água. Eu não sei como é que aquilo funciona. Eu nunca tentei fazer aquilo não.
Mas a realidade é que alguns tentam fazer algo desta natureza. Mas fato, meus irmãos, é que estes homens, eles não estão caminhando por sobre as águas, como Cristo caminhou por sobre as águas aqui. E a intenção, a atitude deles é certamente totalmente distinta do interesse, da intenção e da atitude de Cristo ao andar por sobre as águas. Cristo caminhou, meus irmãos, por sobre as águas. Ainda que muitos olhem para esta passagem e na sua incredulidade tentem sugerir várias formas o que poderia ter acontecido através de coisas naturais naquela ocasião, que talvez conduziram Cristo a conseguir andar supostamente por sobre as águas. O texto, meus irmãos, nos diz claramente, ele realmente andou por sobre as águas. E a intenção deles, meus irmãos, a intenção do nosso Senhor, é fazer com que aqueles seus discípulos, então, no meio da adversidade que eles encontraram ali, pudessem, então, ser consolados pelo seu Senhor, socorridos pelo Cristo, que conhece as aflições deles e que estava ali pronto para socorrê-los, ainda que eles possuíssem, naquela ocasião, corações duros e incrédulos, como o texto nos mostra. E, meus irmãos, esta verdade e esta ação do Senhor em favor dos seus e a reação dos seus discípulos diante daquela ação do Senhor Jesus Cristo revela muito daquilo que nós, na nossa caminhada neste mundo, também experimentamos do Senhor. Aponta muito e revela muito daquilo que eu e você experimentamos nesta nossa peregrinação. Atentemos, meus irmãos, para aquilo que a palavra do nosso Senhor nos diz no versículo de número 45. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Então vejam, meus irmãos, vocês certamente se recordam o que foi que aconteceu anteriormente. O Senhor Jesus Cristo, ele faz um milagre grandioso. E o milagre que ele faz é a multiplicação dos pães e dos peixes. E com aqueles poucos pães, com aqueles poucos peixes, nós vimos o Senhor Jesus Cristo alimentando uma multidão muito grande. Meus irmãos, certamente mais de 10 mil pessoas ali. Porque aqui só contam os homens 5 mil. Não contavam as mulheres e certamente as muitas crianças que ali haviam. O Senhor então fez um milagre extraordinário. Ele fez algo maravilhoso, alimentando aquelas pessoas com alimento físico naquela ocasião. Foi algo grandioso que ele fez. Mas como nós vimos, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, naquele milagre, ele não tinha a intenção de simplesmente alimentar fisicamente aquelas pessoas. O desejo do Senhor Jesus Cristo era que eles, aqueles que eram como ovelhas que não tinham pastor, pudessem se alimentar do pão vivo que desceu dos céus, Cristo. Mais do que ter o desejo de alimentar o corpo daquelas pessoas, o desejo dele era alimentar a alma daquelas pessoas com aquele que faria com que a fome deles seria saciada para sempre, Cristo. Este era o desejo dele. Então nós vimos o Senhor trabalhando ali, incansavelmente, meus irmãos. E junto a ele, os seus discípulos trabalharam e bastante. Já haviam trabalhado muito. O Senhor os chama para descansar.
não conseguem descansar. É trabalho. E logo, imediatamente, aquilo ali, o Senhor, então, faz com que os seus discípulos, eles agora embarquem mais uma vez e caminhem para um outro lado, em direção a Betsaida. Enquanto eles estivessem indo para aquela região, e o Senhor tem propósitos em ir para aquela região, o Senhor Jesus Cristo então decide ficar ali. Eu vou ficar aqui para despedir essas pessoas. E os compeliu, o Senhor os ordenou, o Senhor desejava que eles entrassem naquele barco e partissem. Esta era a vontade do Senhor para a vida deles naquela ocasião. E, meus irmãos, certamente, semelhantemente à ocasião em que os discípulos estavam no barco anteriormente e enfrentaram uma tremenda e assustadora tempestade, o Senhor Jesus Cristo certamente sabia daquilo que haveria de acontecer. E eles foram experimentados ali, com Cristo no barco. O Senhor Jesus Cristo aqui, meus irmãos, semelhantemente, sabia que esses homens, mais uma vez, no barco, experimentariam algum tipo de dificuldade e adversidade nesta caminhada pelo mar. O Senhor, contudo, os ordena. Porque o Senhor, como sempre, meus irmãos, Ele tem algo em vista. Ele tem algo para ensinar. Ele tem algo para instruir. Ele tem algo para revelar sobre Ele mesmo. E então, tendo Ele despedido, meus irmãos, a multidão, o versículo de número 46 nos diz, o que é que o Senhor Jesus Cristo faz? O Senhor Jesus Cristo, logo em seguida, Ele sobe a um monte para orar. E é interessante nós contemplarmos isto aqui. Cristo, mais uma vez, na sua caminhada, orando. E, meus irmãos, é algo maravilhoso contemplarmos o nosso Senhor Jesus Cristo nos sendo um exemplo de oração. Vejam, ele faz algo que deve ser uma marca daqueles que são chamados para o ministério da palavra, por exemplo. Aqueles que foram chamados para o ministério da palavra, quando nós olhamos lá em Atos capítulo 6, são aqueles que deveriam se dedicar ao ensino, à pregação e à oração. Cristo, no texto anterior, foi alguém que se empenhou no ensino. Ele viu aquela multidão como ovelhas que não têm pastor e ele então se dedica no seu ministério público de pregação e ensino. Todo ministro do Evangelho é chamado a se envolver com o ministério público da palavra e ensino. Todos que são chamados para isto devem se empenhar nisto. Contudo, meus irmãos, nós não fomos chamados simplesmente para ser aqueles homens envolvidos com o ministério público da palavra. Aqueles que são chamados para o ministério da palavra são também aqueles que devem se envolver em ocasiões particulares de devoção ao Senhor através da oração. A pregação e a oração devem acompanhar a vida de todo ministro do Evangelho. Nós deveríamos ser homens da palavra e homens de oração. Para que tenhamos, inclusive, mais graça e, por assim dizer, mais poder na pregação do Evangelho, nós devemos ser aqueles homens que antes nos empenhamos grandemente em devoção particular ao Senhor em oração. Para que possamos então assumir o nosso dever devidamente, clamando ao Senhor que concede graça, para que Ele nos conceda graça para assumirmos os nossos deveres públicos. Mas muito deve ser feito em particular, em momento de comunhão com o seu Senhor, em momento de comunhão com Deus.
Mas, meus irmãos, não somente nós, ministros, somos chamados para isto. Toda a igreja do Senhor Jesus Cristo é chamada a parar com as suas coisas, a parar com os seus trabalhos e então dedicar um tempo particular de devoção particular ao Senhor. Nós somos chamados a isto, meus irmãos. E vejam, o Senhor Jesus Cristo é Ele quem se empenha nisto. E Cristo, entendemos, Cristo era Deus, ou melhor, não era. Cristo é Deus e homem. Ele, meus irmãos, como Deus e homem plenamente divino e plenamente um homem, Ele deveria ser aquele que deveria buscar o seu Pai em oração, orando a Ele, muitas vezes aflito, muitas vezes com aflição no seu coração, como quando Ele estava para ser crucificado. Ele é aquele que ora ao seu Pai em muitas e diversas ocasiões. Mesmo sendo Ele, como já falei em outras ocasiões aqui, sendo Cristo um Deus como Pai e sendo Ele independente. Ele é autossuficiente, mas Ele se colocou na dependência do seu Pai em oração. Na tentação, em tudo. Mas vejam, meus irmãos, o nosso Senhor, Ele nos dá esse exemplo, mesmo sendo Ele alguém que não possuía fraquezas como nós possuímos. Vejam, Ele era homem. Ele foi tentado à nossa semelhança, sim. Mas, meus irmãos, nós possuímos pecado em nós. O nosso coração, ele é corrupto, ainda que tenhamos sido vivificados pelo nosso Senhor. E se tem alguém que mais precisa de oração, ou melhor, que precisa orar, somos nós. Nós somos os que mais precisam orar, justamente por causa das nossas fraquezas. Por causa do nosso coração mau, do nosso coração frágil, do nosso coração volúvel, que se desvia com facilidade para se envolver com aquilo que nunca foi bom. Deveríamos então ser aqueles mais empenhados nesses deveres particulares de oração, clamando ao Senhor para que Ele nos sustente na nossa caminhada aqui. Porque, meus irmãos, nós não somos nada sem o Senhor. Nós não somos nada sem ter esta comunhão com o Senhor. E nós não conseguimos dar um passo à frente sem o socorro deste nosso Senhor. Nós não podemos jamais, meus irmãos, viver uma vida como se fôssemos independentes de Deus. Não, somos absolutamente dependentes dEle. E você revela a sua dependência na sua luta contra o pecado, contra as tentações deste mundo, contra as suas fraquezas. Você revela a sua dependência de Deus, de Cristo, quando você clama a Ele. Quando você não clama, é como se você imaginasse e pensasse assim: eu sou forte demais, tem nada que me derrube aqui, eu encaro tudo. Não tem tentação que me derrube. Eu sou um super-homem, eu sou uma mulher que nada me impede e é isso mesmo. Não. Você é fraco. E porque você é fraco, você deve clamar ao Senhor. Você deve se aproveitar destes momentos, meus irmãos, que você deve dedicar unicamente à oração ao Senhor, à comunhão com Deus, como Cristo fez. Nós devemos também, meus irmãos, não orar simplesmente e clamar ao Senhor nos nossos momentos de devoção a Ele
para que Ele possa nos fortalecer ou nos ajudar na nossa luta contra o pecado, mas também para que Ele nos ajude nas nossas fraquezas, quando dificuldades surgem diante da nossa vida, na nossa caminhada. Quando tribulações reais que chegarão na sua vida, realmente estiverem diante de você. Quando você estiver no meio daquele furacão, onde aparentemente o Senhor não está com você, devemos então clamar a Ele para que Ele possa nos preparar para tais coisas. Para que Ele possa fortalecer o nosso coração, para que Ele possa fincar os nossos pés bambos nele. Para que então, quando o dia mau chegar, quando o vento contrário ao nosso rumo surgir, quando tudo estiver aparentemente descontrolado, nós tenhamos os pés firmes e os olhos fitos nele. Porque é muito fácil nós desviarmos os nossos olhos dele. E, meus irmãos, eu creio que o Senhor certamente orou pelos seus discípulos ali. Que o Senhor certamente, na oração ali diante do seu Pai, Ele apelou, Ele intercedeu pelos seus filhos. Ele intercedeu pelo seu povo. Ele intercedeu para que eles aprendessem a ser homens que confiam no Senhor, mesmo quando as adversidades surgem diante deles, ou surgissem diante deles. E o que acontece então, meus irmãos? O Senhor então, neste momento particular de devoção, Ele estava ali orando ao Senhor, clamando a Ele. E então o versículo de número 47 nos diz: ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Então, imaginem aqui o que estava acontecendo aqui. O Senhor, Ele estava na terra e os seus discípulos estavam lá, longe, a quilômetros de distância de Cristo. E o que é que o Senhor Jesus Cristo então percebe? Versículo de número 48 nos diz: e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Olha só que coisa interessante, meus irmãos. O Senhor, Ele viu a dificuldade deles. De longe, na terra, certamente escuro, 3ª vigília da noite, meus irmãos, era escuro. O Senhor percebe que os seus discípulos estavam enfrentando dificuldade a remar. E o que é então que estava impedindo que estes homens, tão experientes com o mar, conseguissem seguir em frente com o rumo que o Senhor mesmo havia ordenado para eles? Era porque tinha um vento que era contrário a eles. Um vento que estava impedindo que eles conseguissem chegar ao destino. Meus irmãos, recordem-se, estes homens eram homens experientes com isto. Esses homens certamente conheciam demais o mar, conheciam demais como deslocar o seu barco do lugar. Mas é interessante como o Senhor justamente nos revela eles enfrentando dificuldades nas áreas que eles mais conheciam. 2 vezes já, pelo menos. Eles no meio do mar lá e aquela tempestade toda, o Senhor então acalma a tempestade. Aqui, mais uma vez, no barco eles estão, agora mais problemas surgem e eles lá. Meus irmãos, isso é interessante porque o que acontece aqui com os discípulos, na experiência com o Senhor Jesus Cristo, é o que acontece conosco na nossa caminhada também.
ainda que muitas vezes nós não percebamos, ou muitas vezes sejamos conduzidos pelo nosso próprio coração enganoso a pensar de modo diferente, mas a realidade é, o Senhor, Ele vê as nossas dificuldades. É real. Ele contempla as nossas dificuldades nos dias mais sombrios e escuros da nossa vida. Ele vê, Ele contempla, Ele sabe das nossas dificuldades. Mais do que nós mesmos sabemos, Ele sabe. Mais do que aquele nosso irmão mais íntimo, Ele sabe das nossas dificuldades que nós enfrentamos nesta vida. Ele sabe das ocasiões em que nós, muitas vezes, como que tentando remar, saindo daquelas nossas batalhas, Ele sabe que muitas vezes nós não conseguiremos sair daquilo, mas Ele vê as nossas dificuldades. O Senhor, Ele contempla. O Senhor, Ele olha, meus irmãos, com um olhar cheio de compaixão. O Senhor, Ele olha para as nossas dificuldades com um olhar cheio de amor. Ele olha para as minhas e para as tuas dificuldades e Ele sabe quando nós estamos passando por elas. E como é bom, meus irmãos, saber que o Senhor, Ele contempla isto. Nós estamos sob os olhos do nosso Senhor. Não estamos passando despercebidos, não. Não podemos imaginar que o nosso sofrimento passou e o Senhor não viu. Oxente, o que foi que aconteceu aqui? Não. Ele vê, meu irmão. Ele sabe do seu problema mais íntimo no coração. Ele sabe daquela angústia que você enfrenta hoje por causa de algum problema ou alguma adversidade que surgiu na sua caminhada e você não consegue sair deste problema. Mas vejam, meus irmãos, isso deve ser consolador demais saber que o Senhor, Ele contempla. Mas sabe o que é ainda mais consolador? É que o Senhor, Ele não somente contempla as nossas dificuldades. Ele é aquele que vem em nossa direção, em nosso favor, quando dificuldades também nós enfrentamos na nossa caminhada. O que foi que o Senhor Jesus fez ali? O Senhor viu, mas não ficou parado. O Senhor viu a dificuldade, mas não ficou em silêncio. O Senhor vê a dificuldade e então Ele vai, o texto diz, veio ter com eles. O Senhor foi exatamente para onde eles estavam. Como? De um modo extraordinário. O Senhor foi andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira, queria passar por eles. O Senhor estava, meus irmãos, indo ali para passar diante desses homens. O Senhor estava indo ali em direção àqueles que estavam passando por dificuldade na sua caminhada. Como é maravilhoso, meus irmãos, nós percebermos isto. Nós sabermos que o mesmo cuidado maravilhoso que os discípulos naquela ocasião experimentaram é o mesmo cuidado que nós, nas nossas adversidades, experimentamos nesta vida. Apesar de muitas vezes, aparentemente, parecer que o Senhor não está vindo em nossa direção, apesar de muitas vezes parecer que o Senhor se esqueceu de nós, apesar de muitas vezes parecer que o Senhor nos abandonou, nunca nos abandonou. Talvez os discípulos poderiam pensar no meio daquele alvoroço ali grande, assustados, cadê o Senhor que não está conosco? Cadê o Senhor que não está comigo aqui, nesta ocasião em que eu mais preciso?
Por que razão, então, ele ficou ali do outro lado, despedindo aquelas pessoas? Não poderia ele estar conosco aqui mais uma vez, como estivera noutra ocasião, conosco no meio da tempestade? Meus irmãos, a realidade é que ainda que nosso coração se eleve imaginando coisas desta natureza, jamais deveríamos dar espaço para que o nosso coração possa pensar coisas dessa natureza acerca do nosso Cristo. Porque Ele é o nosso Cristo. Nós não podemos pensar que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos abandonará, Ele nos esquecerá. Ele sempre agirá em nosso favor, no tempo dEle, no momento dEle, na ocasião em que Ele quiser, não no nosso tempo, não segundo o nosso desejo, não da forma que nós imaginamos, mas Ele sempre age em nosso favor. O Senhor, Ele sempre está com os seus. E, meus irmãos, os discípulos deveriam então contemplar aquele Cristo vindo por sobre as águas, e realmente Ele andou. Ainda que muitos tentam dizer, não, eles estavam numa distância tão boa ali entre a margem do rio, que o Senhor ele estava caminhando pela areia. Mas eles, no temor e na loucura, talvez no cansaço deles, começaram a imaginar que o Senhor Jesus Cristo estava andando por sobre o mar. Alguns homens sugerem coisas dessa natureza, mas o texto está dizendo claramente, ele andou por sobre o mar. Ele foi até os seus de um modo maravilhoso. Contudo, meus irmãos, ainda que muitas vezes, ainda que eles tenham contemplado a Cristo vindo em direção a eles, o coração deles agiu de um modo totalmente estranho. O que aconteceu então quando eles contemplam alguém vindo caminhando na direção deles? Versículo de número 49. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Imagina o desespero aqui. Eu não sei como é que você reagiria. Eu também não sei como é que eu reagiria no momento. Mas eu estivesse no barco, na escuridão da noite, e você contemplasse alguém andando na sua direção, talvez você fosse tomado de certo pavor. A gritaria, meus irmãos, tomou conta aqui. Imagina o desespero, um monte de homens gritando, desesperados, imaginando tratar-se de um fantasma. Mas vejam, meus irmãos, eles viram a Cristo. Vendo andar sobre o mar, chegaram a uma conclusão estranha demais. Eles não deveriam concluir isto, meus irmãos. Eles já contemplaram Cristo fazer grandes maravilhas. Eles já contemplaram Cristo fazer atos grandiosos no meio deles. Eles, inclusive, se envolveram nesta obra gloriosa. Por que razão agem assim? Interessante, ao invés de eles darem lugar ao Cristo que estava vindo em direção a eles, pensando, trata-se de Cristo, que é Deus, como nós contemplamos, vindo por sobre o mar. Nada é demasiadamente difícil para este Cristo. Eles se agarram à superstição. A história da carochinha, se é que podemos dizer assim. Porque parece, meus irmãos, que naquele período existia uma lenda que dizia o seguinte: quando um barqueiro ou alguém que trabalha com pesca está no meio do mar, e quando ele está perto, um marinheiro, ele está perto de morrer, a sua vida está para ser tirada, a lenda falava que eles contemplavam fantasmas daqueles que haviam padecido
no mar, não é? No meio do alvoroço do mar. É como se eles tivessem preenchido a mente deles com superstições indevidas diante do próprio Cristo que estava indo em direção a eles para socorrê-los. Vejam como isso é triste, meus irmãos, nós contemplarmos esta atitude destes homens ali. Eles ficaram, como diz o versículo 50, todos ficaram aterrados à vista dele, assombrados demais. Mas não deveriam. Nós deveríamos agir sempre diferente destes homens, que agiram ali, meus irmãos, como se fossem pessoas que não conhecessem o Cristo que age em favor deles. Cristo estava agindo em favor deles. E como é fundamental, meus irmãos, que nós conheçamos mais deste Cristo. Como é fundamental que saibamos que este Cristo a quem nós servimos, que age em nosso favor, Ele é plenamente divino, Ele é plenamente humano e Ele faz coisas maravilhosas no meio do seu povo. E nós jamais deveríamos agir como estes homens que não conseguiram unir o conhecimento acerca de Cristo com aquilo que eles estavam experimentando ali. Eles deveriam então, ao olhar para este Cristo agindo extraordinariamente em favor deles, e deveriam então entender: este é o meu Cristo, e Ele está vindo em meu favor, para aqui me socorrer. E Ele é Deus, e Ele pode fazer tais coisas, porque coisas grandes nós contemplamos acerca deste Cristo. Nunca, meus irmãos, o nosso coração pode ser tomado por terror. Sobretudo quando Cristo, Ele está agindo em nosso favor, vindo em nossa direção. É Cristo, meus irmãos, que age em favor dos seus. Mas notem, o Senhor, Ele não é somente aquele que ora pelos seus discípulos, Ele não é somente aquele que vê a aflição dos seus discípulos, do seu povo. Ele não é somente aquele que age em favor do seu povo, Ele vai em direção ao seu povo. Mas Ele é também, meus irmãos, aquele que apresenta quem Ele é e nos diz palavras para que nós creiamos que Ele cuida de nós e que nós não precisamos temer. É isso que Ele faz aqui com os seus discípulos. E Ele vai apresentar aqui, meus irmãos, algo glorioso acerca de quem Ele é. Os discípulos já contemplaram isto, mas Ele vai afirmar, Ele vai dizer assim: então, mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo. É como se Ele estivesse dizendo assim para eles: vocês são medrosos demais, tenham coragem. Vocês estão amedrontados, alegrem-se. Vocês estão no meio dessa adversidade, mas eu estou vindo na direção de vocês e eu vos falo agora: não temam. Por que razão? Ele vai dizer então: sou eu, não temais. E você pode olhar então para este texto e pensar assim: sou eu. Mas, meus irmãos, esse texto poderia ser traduzido com as seguintes palavras: eu sou. Será que isso muda algo na sua perspectiva? Ele vai dizer: eu sou. Quem é o eu sou? O Senhor se revela no Antigo Testamento para o seu povo.
como eu sou. Ele se revela para os patriarcas, dizendo, eu sou. Você não deve temer. Confia em mim. Meus irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo, Ele está querendo dizer, Ele está dizendo, eu sou o Senhor. Eu sou Javé. Eu sou Iavé. Eu sou o Deus que criou absolutamente todas as coisas. Eu sou o Deus que criou a terra e tudo que nela há. Eu sou o Deus que criou os céus e tudo que nele há. Eu sou o Deus que criou o mar e tudo que nele habita. Eu sou o Deus que controla o mar. Eu sou o Deus que pode fazer todas as coisas, porque nada é demasiadamente difícil para mim. Meus irmãos, Ele se revela como o Senhor soberano, como o Senhor que age soberanamente diante e em favor daqueles que são seus. Ele os convida a olhar para Ele como este Senhor que cuida deles. E Ele ainda diz, não temais. Vocês não precisam ficar com medo. Vocês não precisam temer o que está acontecendo aqui. Vocês são chamados a confiar. É um convite, meus irmãos. É uma repreensão a que não temam e um convite a que confiem nele. Aqueles homens, meus irmãos, eles estavam temendo a adversidade e estavam se esquecendo do Senhor que estava agindo em favor deles. É quando nós temos olhos, muitas vezes, somente focados no problema. O nosso olho é focado no problema aqui. É só o problema que eu vejo. Eu não consigo ver mais absolutamente nada. É quando o nosso coração ele é tomado somente pelas adversidades. A minha aflição é terrível. A minha dor é terrível. A minha batalha é terrível. O monte que se elevou diante de mim é grande demais. É tamanha a minha dor. É tamanha a minha aflição. Só parece que existe aflição, dor, sofrimento, montanha, parede intransponível. Mas não é assim, meus irmãos. Nós somos chamados a olhar para este Cristo que está conosco. E Ele fala, assim como Ele falou para os seus discípulos naquele momento, Ele pode falar e Ele fala para cada um de nós hoje. Tende bom ânimo. Tem bom ânimo. Coragem. Ele nos diz hoje também, eu sou o Senhor, eu cuido de ti, eu sou o que age em teu favor. Você não deve temer o mal. Você não deve temer as adversidades que surgem ao seu redor. Você não deve cair em grande desespero. Você não deve ficar tremendamente desorientado e angustiado. Você deve confiar em mim. Olhe para mim. O Senhor nos convida, meus irmãos, a termos os nossos olhos fitos nele. Porque, meus irmãos, é justamente quando nós confiamos nele que mesmo em meio às dificuldades, nós podemos permanecer seguros. Os discípulos tremeram, Pedro afundou, coisas aconteceram porque tiraram os olhos de Cristo. E como disse alguém, penso que já falei isso aqui em alguma outra ocasião, mas vou repetir. O desespero, ele acontece, chega na nossa vida, quando nós tiramos os olhos de Cristo. Desespero é fruto de tirarmos os olhos de Cristo. Quando desviamos os olhos dele, o desespero alcança o nosso coração e só conseguimos enxergar o problema. Meus irmãos, nós somos exortados a confiar neste Senhor, confiemos nele
Ele está conosco, Ele ora por nós, Ele vê a nossa aflição, Ele vem em nossa direção, Ele apresenta quem Ele é diante de nós, Ele diz palavras benditas de grande consolo para cada um de nós. E Ele é inclusive aquele que entra e está conosco no meio da nossa adversidade. O que é que o Senhor fez? Versículo de número 51. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Vejam, Cristo agora entra no barco. Vocês estão aqui atordoados neste lugar. Parece um lugar de tormento para vocês. Eu vou estar aqui com vocês. E o Senhor então entra. O barco em que eles estão no meio da dificuldade. O que é verdade para estes homens, é verdade para nós também. O Senhor está conosco. A palavra do nosso Senhor nos diz, Ele nunca nos abandonará. Nunca te abandonará. O Senhor, Ele está junto de nós em todos os momentos da nossa vida. O que aconteceu então ali com este homem, com estes discípulos? O Senhor não falou uma palavra. O que aconteceu ali? O problema cessou. Interessante. E o vento cessou. Na outra ocasião em que eles estão no barco, o Senhor ordena. Emudece, vento, mar, fique quieto. Aqui não. Ele chegou e tudo cessou. A realidade é que o Senhor é realmente aquele que, estando conosco, é aquele que vai fazer com que a dificuldade e o problema, ele seja disperso, ele seja afastado. E Ele pode fazer isto. Mas a realidade também é que muitas vezes, meus irmãos, isto não acontece imediatamente. Muitas vezes o Senhor está conosco, Ele sempre está conosco, nas nossas dificuldades, mas nem sempre a tempestade que nós estamos enfrentando, a dificuldade para seguir em frente, é acalmada ali. O que deve acontecer então? O que deve mudar aqui na hora da aflição? Quando o Senhor está conosco, é o nosso coração. É o nosso coração em meio às adversidades. É o nosso coração no meio daquele dia sombrio e escuro que chegou na nossa vida. O nosso coração é que deve mudar. O nosso coração é que deve se conformar. O nosso coração é que deve se submeter àquela ocasião e àquela dificuldade que o Senhor muitas vezes coloca na nossa vida. E que Ele coloca, meus irmãos, para o nosso próprio bem. Saiba que as adversidades não são sempre necessariamente coisas ruins, não. Por mais que incomode, por mais que seja doloroso, por mais que seja ruim demais enfrentar muitas vezes. Mas não é necessariamente ruim, não. O Senhor tem tantas coisas, muitas vezes, para nos ensinar no meio da aflição. E eu ousaria dizer, meus irmãos, que nós aprendemos muito mais nos dias de aflição e de dificuldade do que nos dias de alegria e de prosperidade. Muitas vezes o Senhor quer nos conduzir a estes dias aparentemente ruins, na nossa perspectiva horizontal, para nos ensinar algo. Ele sempre tem algo a nos instruir, Ele sempre tem algo a fazer em nós, Ele tem algo para mudar no meu e no seu coração. Ele tem algo para aperfeiçoar em nós no meio da aflição. Ele quer nos fazer, talvez, servos mais aptos e melhores para o serviço dEle. Ele quer nos fazer servos mais preparados para socorrer aqueles que talvez um dia experimentem a aflição semelhante a que nós hoje enfrentamos.
O Senhor não nos abandona. O Senhor, Ele está conosco. Ele cuida de nós. Podemos nele confiar. Podemos acreditar no Cristo que age em favor de nós. Mas, meus irmãos, o texto continua dizendo e falando muito sobre o coração daqueles homens ali. O versículo 51, no finalzinho, diz: ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Vejam só que coisa. Quem são estes homens? São aqueles que saíram por meses proclamando o Evangelho, anunciando a Cristo, fazendo milagres, coisas grandiosas em prol do reino de Cristo. Eles são aqueles que estavam lá no meio daquela multidão. Contemplaram a multidão que eram como ovelhas que não têm pastor. Viram 5 pães e 2 peixinhos sendo multiplicados para uma multidão imensa de pessoas. Mas ainda assim, meus irmãos, o coração desses homens estava como que estava endurecido. Contemplando a Cristo e todos os seus atos, o coração deles ainda permanecia incrédulo. Será que não é assim muitas vezes na nossa caminhada? Conosco também? Nós que fomos chamados e nos envolvemos na obra do Senhor, nesta nossa caminhada, nesta nossa peregrinação. Nós, semelhantemente a estes homens, contemplamos obras grandiosas do Senhor, lendo as obras dele na sua palavra, obras de redenção, milagres extraordinários, atos grandiosos em favor do seu povo. Nós contemplamos coisas maravilhosas, as maravilhosas obras do Senhor na sua palavra. Nós temos toda a palavra completa aqui diante de nós acerca de quem é este Cristo. Nós experimentamos dele. Coisas maravilhosas ele fez em nosso favor. Coisas maravilhosas ele tem feito em nossa vida. A maior delas, a salvação que nos foi dada em Cristo Jesus. Mas ainda, muitas vezes, o nosso coração anda endurecido. Ainda que o Senhor esteja agindo em favor de nós e mostrando os seus atos ali diante de nós. Meus irmãos, como é triste. Como podemos agir assim tantas vezes na nossa caminhada diante desse Senhor que age em nosso favor? Como podemos muitas vezes ficar como que atônitos diante do Senhor que age em nosso favor? Como se não conhecêssemos a Ele. Como se não estivéssemos tendo a graça de conhecê-lo mais e mais através da sua palavra, o nosso coração endurecido. Como nós carecemos, meus irmãos, da ação do Espírito Santo, do Senhor, através da sua palavra, para fazer com que esses nossos corações, muitas vezes endurecidos, até mesmo quando o Senhor age em nosso favor, precisamos do Espírito para amolecer esse nosso coração duro demais. Duro demais. Que nos impede de confiar e de descansar neste Cristo que é Senhor e que age em nosso favor. Ó, meus irmãos, clamemos ao nosso Senhor. Nas nossas orações, aquelas orações que nós devemos fazer em particular com o nosso Deus, clamemos a Ele: Senhor, livra-me
deste coração endurecido. Livra-me, Senhor, deste coração que não crê na Tua palavra. Senhor, livra-me deste coração que não descansa em Ti. Senhor, livra-me da minha incredulidade. Senhor, livra-me disto e dá-me um coração que confia em Ti inabalavelmente. Dá-me um coração, Senhor, que descansa no Senhor em meio a qualquer ocasião. Faz-me, Senhor, descansar em Ti. Devemos clamar a Deus. Devemos pedir a Ele, meus irmãos, que nos livre dos nossos corações endurecidos. O nosso Senhor, Ele age em favor de nós. Confiemos nele. Ele ora por nós. Ele vê as nossas dificuldades. Ele vem em nossa direção. Ele se revela como eu sou. Ele fala palavras ao nosso coração e nós podemos nos apegar a estas palavras. E Ele está conosco em meio às nossas dificuldades. Este é o Senhor que age em favor dos seus. Então, meus irmãos, tendo aquela tempestade se acalmado, o que acontece? O Senhor, então, junto a eles, faz com que aquele barco seja conduzido até o outro lado. E chegaram, então, à terra, em Genezaré, onde aportaram. Verso 54. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Meus irmãos, este mesmo Senhor, Jesus Cristo, aquele que estava envolvido diretamente com os seus discípulos, agindo com misericórdia em favor deles, é aquele que vai também agir com misericórdia, indo para uma região onde haviam pessoas que careciam de cura porque estavam enfermos. E aquelas pessoas possuíam algum tipo de fé, rogando a Ele que os deixasse tocar ao menos na orla. E muitos, ao serem tocados na orla das vestes dele, eram curados das suas enfermidades. Vejam, meus irmãos, aqui, mais uma vez, o coração abundante de misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo agindo em favor dos homens, demonstrando a sua graça em livrá-los das enfermidades que acometiam o corpo destas pessoas. Mas, meus irmãos, mais do que interesse em desejar a cura do corpo destas pessoas, agindo ali naquela ocasião, nós estamos diante do Senhor, que é mais interessado em agir em favor da cura da enfermidade da alma do homem. Ele é aquele que age em favor do homem para curar a enfermidade que está no nosso coração enfermo, de todos nós que fomos salvos por Cristo. Mas Ele é também aquele que pode curar a enfermidade da alma de todo aquele que não conhece a Cristo. Essa é a pior e maior enfermidade que o homem experimenta neste mundo. Esta é a enfermidade que está no coração de todos aqueles que não conhecem a Cristo. Uma multidão imensa, meus irmãos.
Mas saibam que é este mesmo Cristo que cura o corpo, que cura e sustenta os seus. É o mesmo Cristo que pode libertar os homens destas enfermidades. E é somente Ele. Ele é a cura para todas as nações. Ele é a cura para todos os enfermos. E aqueles que não conhecem a Ele devem clamar e correr até Ele. É disto que este mundo precisa, meus irmãos. E é este Cristo que eu e você conhecemos, que nós devemos apresentar a este mundo, para que, semelhantemente a nós, que tivemos a nossa enfermidade curada, possam também eles ter a enfermidade curada, abraçando-se a Cristo, o médico dos médicos, aquele que pode libertar o homem do pecado e conduzi-lo à glória. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Senhor. Nosso Senhor, nosso Deus, nós queremos, Pai, te agradecer pela Tua palavra. E queremos, Pai, rogar ao Senhor que o Senhor nos ensine a confiar em Ti. Tira, Senhor, de nós um coração endurecido e dá-nos, Senhor, um coração que confia em Ti. Ó Senhor, como somos abençoados, Pai. Como somos abençoados porque nós somos alvo da oração do Senhor em nosso favor. Como somos abençoados, Senhor, pois o Senhor sabe e vê as nossas aflições. O Senhor se preocupa conosco e o Senhor vem em nossa direção. O Senhor é aquele que sempre age em nosso favor, falando palavras que devem ser de grande consolo para a nossa alma. E o Senhor fala conosco tantas vezes através da Tua palavra, dizendo: não temais, eu sou, eu estou contigo. E o Senhor é aquele que está conosco em todas as nossas dificuldades. O Senhor não nos abandona. O Senhor cuida de nós. Ó Senhor, ajuda-nos, Pai, a confiarmos inabalavelmente em Ti. Ensina-nos, Senhor, a descansarmos no Senhor, sabendo que Tu estás cuidando sempre de nós, ainda que tenhamos corações muitas vezes duros, não crendo no Teu cuidado. Mas o Senhor ainda assim cuida de nós. Nós queremos, Pai, Te agradecer por isto. Te louvamos, Pai, por Tua graça e misericórdia em nosso favor. Te louvamos, Pai, e Te agradecemos pela Tua palavra. Em nome de Cristo, Senhor, que nós oramos. Amém e amém. Convido os irmãos a que se coloquem em pé, para que possamos cantar o cântico de resposta à pregação da palavra, bem como de preparação para a ceia do Senhor. Salmo de número 22b, verso 1 até o verso de número 10.